E aí galera, tudo bom? Massa, vamos embora! Aula passada a gente vinha falando sobre Past Perfect. E adivinha qual é o tema da aula de hoje? Lembra que eu te falei que existem várias formas de tempos verbais chamados de perfect. E para todos eles existe uma forma chamada de continuous. Então a gente viu present perfect, existe present perfect continuous. A gente viu past perfect, future perfect. Existe past perfect continuous, future perfect continuous. E nada mais apropriado que nessa sequência de aula agora eu falar justamente do que? Do past perfect continuous. Por quê? Porque ele nasce do past perfect. E aqui a gente vai juntos, de novo, deduzir como esse cara funciona, porque tudo aquilo que a gente deduz, a gente associa com o conhecimento que a gente já tem, favorece os aspectos mnemônicos, ou seja, favorece a nossa memória, e a gente não precisa ficar só decorando coisas, certo? O past perfect a gente já conhece. Todos os tempos verbais chamados de perfect têm o verbo na terceira forma. Só que o auxiliar desse cara é o tal do verbo had. A gente já havia visto isso. Essa é a formulazinha do past perfect que indica que algo tinha acontecido. E eu acho que o grande macete, a grande sacada da aula passada foi eu te dizer que sempre, mas gente, é sempre mesmo. Esse cara pode e deve ser traduzido ao pé da letra. Ele sempre indica o que tinha acontecido ou o que alguém tinha feito. E sempre a parte da frase que estivesse usando ele vai indicar aquilo que aconteceu por primeiro. Ou seja, aquilo que estava mais para o passado, né? Numa sequência de eventos, o que acontece por primeiro está mais no passado e aí você tem uma sequência cronológica de eventos. Pois bem, hoje nós vamos estudar um tal de Past Perfect Continuous que vai aproveitar um tempo verbal do Past Continuous, que é o passado contínuo, para se somar a ele. Peraí, então vamos lembrar quem é o Past Continuous? Vamos lá? A gente relembra para a gente poder daí somar essas duas coisas. Eu já havia dito para vocês que todos os tempos verbais chamados de continuous têm ing. Verdade. E esse ing vem preso ao verbo, lógico. Mas para que esse ing exista, tem que ter o to be na frente, certo? É isso? Então tá bom. Pronto, essa é a formulazinha do past continuous, que normalmente indica aquilo que estava acontecendo. E esse verbo to be vai ser dividido em was ou were. Era isso, eu escolho um dos dois, mais verbo com ing. O que é que eu vou fazer agora, tá? Por que ele é continuous? Porque ele tem ing. Por que ele é past? Porque ele usa o to be no passado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois caras aqui. Eu vou juntar esses dois caras e olha como faz sentido, só que eu vou precisar apagar aqui por uma questão de espaço. Mas você já lembrou que o past continuous, ou o próprio present continuous, ele vai indicar algo que tem ing, tá? O ing ali, que é a forma do gerúndio. Tudo bem. Vamos então falar de past perfect. Agora sim, Continuous. Já havíamos falado da pronúncia dessa palavra também. Bom, você pode começar por onde você quiser. Vamos começar de trás para frente? Todas as estruturas verbais chamadas de continuous, elas vão ter o ing. Então vou pôr grandão aqui, o ing, que obviamente que vem preso ao verbo. Tá bom. Agora o que acontece? Por ser past perfect, esse cara aqui vai ter que ter o auxiliar do past perfect, que é o had. Mas a gente acabou de ver que para esse ing exista, na frente tem que ter o verbo to be. Que lá no past continuous era was ou were. Bom, vou ter que jogar esse verbo to be aqui. Mas a gente não viu na nossa formulazinha do past perfect que toda vez que eu uso o meu auxiliar had, ele obriga quem vem depois aí para a terceira forma? Qual é a terceira forma do verbo to be? Vou relembrar todas para você aqui, para você nunca mais esquecer, tá? Verbo to be no presente, olha lá. I am, you are, he, she, it, is. Verbo to be no passado. Passado de I am, I was. Passado de you are, you were. Passado de he, she, it, is, he, she, it, was. Você está notando que o verbo to be, à medida que ele vai caminhando para o passado, ele vai perdendo formas? Pois bem, sabe qual é a terceira forma dele? É uma só. O verbo to be, à medida que vai caminhando mais para o passado, vai perdendo formas. Então fica assim, 3, 2, 1. Isso é o tal do passado particípio, que rima com concluído, e sempre o past perfect usa o had mais o verbo que vem depois na terceira forma. Só que esse verbo que vem depois aqui, por causa do ing, tem que ser o to be. Então vai ser esse cara.
Olha como é que ficou a nossa formulazinha aqui, ó. Had been mais um verbo na forma do gerúndio para dizer que você tinha estado fazendo alguma coisa. A gente não traduz muito assim, né? Eu tinha estado fazendo, mas a ideia dele continua tendo raízes aquele cara que lhe deu origem. O past perfect continuous não nasceu do past perfect. E o past perfect não indica que ele sempre é aquilo que aconteceu por primeiro no passado? Então o past perfect continuous também vai indicar o que aconteceu por primeiro. Só que isso que aconteceu por primeiro, é uma ação contínua. Ela durou um tempo. Então vou te dar um exemplo real a partir disso, tá? Certa vez eu fiquei muito chateado, porque assim, eu era muito novo, muito tímido, enfim, e minha mãe gostava sempre de me mandar fazer coisas longe na cidade para eu aprender a me virar sozinho, pegar ônibus, essas coisas assim, para ter um pouco de independência, né? Hoje em dia, dependendo da condição financeira da pessoa, vai pegando um Uber aí, pega um outro de aplicativo, sei lá o que, e pronto. Sai se deslocando sem ter que se preocupar em como chegar lá. Mas o fato é que eu tinha ido numa repartição pública aqui, um lugar aqui para protocolar um documento, e eu nem sabia o que era protocolar. Minha mãe falou assim, chega lá, acha o balcão certo, diga que eu vim protocolar e acabou. E paga a taxa e beleza. E tá bom, né? Não sei o que é protocolar, mas vou lá. Cheguei lá no lugar, uma fila enorme, um monte de gente. Eu falei, caraca, para onde que eu vou agora? E aí, eu era muito tímido. Olhei pro vigia do local, cara enorme, paradão assim, que me olhou com uma cara de como quem diz assim, se tu aprontar eu vou te rachar no meio. E essa é a função dele mesmo. E eu fiquei meio avexado, falei, não vou perguntar para ele não. E eu fiz o que muitos de nós mais tímidos fazemos, né? A gente pega, olha um lugar cheio de fila, você não sabe para onde ir, você entra na primeira fila grande que você vê, não é verdade? Se tá todo mundo ali, deve ser ali que você tem que ir. E foi o que eu fiz. E eu fiquei 40 minutos naquela fila. Só que pense 40 minutos há 30 anos atrás. Aliás, um pouco mais, porque eu era bem novo. 30 e tantos anos atrás, não tinha celular com um aplicativozinho para tu ficar batendo papo, rede social, ficar fuçando na vida alheia. O tempo não passava. Era ou você puxava um livro para ler, ou você ficava 40 minutos assim, olhando em volta. Que foi o que eu fiz. E depois de 40 minutos, eu não sabia nem o que dizer. Cheguei no balcão de informações com uma garota muito sorridente, muito bonita, muito simpática. E só entreguei para ela assim e falei, protocolar, que era a palavra que eu decorei, né? Quando eu falei protocolar, ela olhou e ela falou assim, não, meu querido, você está na fila errada. 40 minutos depois. Ela falou, a tua fila é aquela outra lá, que acaba lá. Era outra fila colossal. Fiquei muito chateado, para não dizer outra coisa, porque eu perdi tempo. Agora vamos entender o que aconteceu aqui, numa linha do tempo. Vamos entender o que aconteceu numa linha do tempo, tá? Eu estou hoje aqui, no agora, te contando uma coisa que aconteceu comigo. Eu estou dizendo que o quê? Eu fui lá fazer protocolar um documento, e o que aconteceu por primeiro? Agora me diga, o que aconteceu por primeiro? Lembrando que, se eu saio do ponto zero, é daqui para cá. Primeiro uma coisa aqui, segundo, terceiro, quarto, tá? É nessa sequência, não vai vir de lá para cá, certo? A sequência de ocorrência dos eventos é do ponto zero para cá. O tempo vem passando daqui para cá e não o contrário. Tudo bem. Agora, dentro da historinha que eu te contei, que é uma história real, o que aconteceu por primeiro? Primeiro eu fiquei esperando na fila ou primeiro a moça me disse que eu estava na fila errada? Lógico que primeiro eu fiquei esperando. Então olha o que aconteceu. Primeiro eu fiquei esperando. Só que o ato de esperar, ele durou um tempo, então eu represento assim no meu gráfico. Aqui eu vou dizer em português mesmo, fiquei esperando. Porque o ato de esperar dura um tempo. Passado algum tempo, finalmente a moça, ela falou. Falou o quê? Que eu estava na fila errada. Você concorda que, de novo, eu tenho um conceito muito parecido com o past perfect? Eu tenho duas ações no passado, em que uma aconteceu antes da outra. Primeiro eu fiquei esperando, depois ela me falou. Só que essa ação que aconteceu por primeiro durou um tempo. Ela é contínua. Só isso. Em relação à aula passada, não mudou mais nada. Ele continua indicando, a palavra-chave, aquilo que aconteceu antes, porém, isso que aconteceu antes, que continua valendo esse número 1 para isso aqui. O Past Perfect Continuous também indica o que aconteceu por primeiro, só que isso que aconteceu por primeiro durou um tempo. E é claro que a gente não traduz assim, né? Eu tinha estado esperando por 40 minutos quando ela me falou que eu estava na fila errada. Poderia, mas a gente costuma simplificar e fala, eu fiquei esperando. Tá? Essa é a ideia desse tempo verbal, que olha que bacana agora, tudo que você tem para ver aqui a gente já deduziu ali.
Uma ação que esteve em andamento, ou seja, ela durou um tempo antes, olha aqui, ó, antes de outra ação que também estava no passado. É isso. Tranquilaço. Esse exemplo aqui é parecido com aquele que eu disse ali da história real que aconteceu comigo. I had been waiting for a long time when I finally realized I was in the wrong line. Tudo bem. Eu tinha estado esperando, que a gente vai traduzir assim, ó. Eu fiquei esperando, tudo bem. Eu fiquei esperando por muito tempo quando eu finalmente percebi que eu estava na fila errada. No caso do exemplo real que eu te dei, eu não percebi, a moça me falou. Mas veja, eu tenho aqui o Past Perfect Continuous, essa estrutura que a gente deduziu hoje, sendo usada junto com o Simple Past. Normal. É normal o Past Perfect e o Past Perfect Continuous serem usados com o Simple Past, que funciona como esse referencial. É ele que me situa no tempo aqui para eu poder indicar algo que aconteceu antes dele. Então, sempre o Past Perfect ou o Past Perfect Continuous vai ter como referencial o nosso Simple Past. E aí, olha só, aqui estou fazendo bem essa anotação. Note que o Past Perfect Continuous é muito usado com o Simple Past. E aqui alguns exemplos, para você ver que agora, como eu tenho uma estrutura formada por 3 verbos, só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. A gente já traduziu a frase, então não preciso mais traduzir, só vamos ler. Essa frase aqui veio desse exemplo anterior, né? Eu fiquei esperando por muito tempo. Então, olha lá. They had been waiting for a long time. Dos 3 verbos, só o primeiro vai para a negativa. They hadn't been waiting for a long time. E para fazer pergunta, o had passa para frente. Had they been waiting for a long time? Posso pegar a mesma estrutura, ó, igualzinho, ó. E só coloco um pronome interrogativo na frente para fazer uma pergunta mais complexa. Então, em vez de eu perguntar, eles tinham estado esperando por muito tempo? Ou eles ficaram esperando, né, por muito tempo? Aqui eu posso dizer por que eles ficaram esperando por muito tempo. Ou por que eles tinham estado esperando, que não é uma tradução que eu gosto muito, embora possa ser traduzido assim. E aí, uma prática um pouco rara das nossas aulas, mas agora a gente vai poder fazer uma leitura de texto, né, e depois com uma tradução, para você perceber um pouco de tudo junto que a gente estudou. E eu trouxe um texto aqui que fala sobre o seguinte: Women with migraines at higher risk of stroke. Aqui o objetivo desse final da nossa aula é perceber o quanto o teu inglês está assim já evoluindo e o quanto você consegue entender, tá bom? Então a gente faz uma primeira leitura sem parar, depois eu traduzo. Não se preocupa, não tem exercício, o foco é justamente você perceber como é que está a sua aquisição da língua. Legal? Vamos lá? Women with migraines at higher risk of stroke and smoking and oral contraceptives heighten that risk, study finds. Women who suffer from migraines that are accompanied by visual symptoms, usually called an aura, are at a slightly increased risk of stroke, especially if they smoke and take oral contraceptives, a new study says. This should not be a cause of alarm to women, said lead researcher Dr. Stephen Kittner, a professor of neurology at the University of Maryland School of Medicine. But it is something to take into account and discuss with their physician. Que diz o seguinte: mulheres, está no plural, com enxaquecas, elas têm um risco maior de derrame. E ele diz no subtítulo: e fumar e tomar contraceptivos orais, ou seja, pílula anticoncepcional, aumentam o risco. Descobre um estudo. Olha o que ele diz aqui, ó. Mulheres que sofrem de enxaquecas que são acompanhadas por sintomas visuais. Tem gente que tem enxaqueca tão forte que vê espectros luminosos, tá? Geralmente chamados de aura. Elas estão num risco sutilmente mais alto de ter um derrame. Especialmente se elas fumam e tomam contraceptivos orais, um novo estudo diz. Abre aspas, é o cara da pesquisa falando. Isso não deve ser uma causa de alarme para as mulheres, ou seja, não é para você se preocupar. Disse o líder da pesquisa, o Dr. Stephen Kittner, que é um professor de neurologia na Universidade de Maryland, Escola de Medicina. Mas é algo a se levar em consideração e discutir com seus médicos. Physician é a palavra médico. Tá legal? Ele continua dizendo assim, ó, vamos dar uma olhadinha. The risk that a young woman with migraines in the 15 to 44 age group will have a stroke might be 20 per 100,000, Kittner said. That's a very small risk. Even if you increase it to 30 per 100,000, it's still a tiny risk.
But if the woman smokes and has high blood pressure or diabetes, the risk of stroke will be higher, added Kittner, who's also director of the Maryland Stroke Center. For the study, Kittner and his colleagues collected data on 386 young women, 15 to 49 years of age, who'd had a stroke. The researchers compared these women with 614 similar women who hadn't had a stroke. E aí, olha que coisa mais linda, a minha satisfação em ver que o Past Perfect, que a gente estudou na aula passada, já está presente aqui e aqui, ó. Evidentemente que está destacado ali porque eu tirei esse texto de uma questão de vestibular que justamente cobrava o entendimento do Past Perfect. Saber que ele indica uma ação que aconteceu antes de outra também no passado. Então olha como esse tipo de coisa cai também, afetando a questão interpretativa do texto. Então ele diz assim, ó. O risco de que uma mulher jovem com enxaquecas entre 15 e 44 anos de idade, ou seja, no grupo de idade entre 15 e 44, terá um derrame, pode ser de 20 a cada 100 mil, disse o Kittner. Isto é um risco very small, muito pequeno. Mesmo se você aumentá-lo de 30 para cada 100 mil, é ainda um risco pequeno. Mas, se a mulher fuma e tem pressão sanguínea alta ou diabetes, o risco de derrame será maior, acrescentou Kittner, que também é diretor do Centro de Derrames de Maryland. Para o estudo, ele e os seus colegas coletaram dados, cuidado com essa palavra aqui, data, que o americano pronuncia data, o britânico data, que significa dados. Eles coletaram dados de 386 mulheres jovens, de 15 a 49 anos de idade, que tinham tido, esse apóstrofo D é o had, que tinham tido um derrame. Os pesquisadores compararam essas mulheres com 614 mulheres semelhantes, que não tinham tido um derrame. Legal, né? É bacana ver o uso da estrutura ali no texto e ele acaba dessa forma aqui. Só falta mais um pouquinho, vamos lá? They found that women with migraines with visual symptoms had a 1.5 greater risk of stroke compared with women with no history of migraine. However, women who had migraines and used oral contraceptives and smoked had a 7-fold increased risk of stroke compared with women who had migraines with visual symptoms and didn't smoke or use oral birth control. The researchers also said that the recent onset of migraines, as well as more frequent migraines and migraines that lasted longer, may play a part in increasing the risk of stroke. Ou seja, eles descobriram que mulheres com enxaquecas, com sintomas visuais, tinham 1,5 maior risco de derrame, né? Então 1,5 vezes maior risco de derrame, comparado com mulheres com nenhum histórico de enxaqueca. Entretanto, olha que palavra importante, mulheres que tinham enxaquecas e usavam contraceptivos orais e fumavam, tinham 7 vezes mais risco de derrame comparado com mulheres que tinham enxaquecas, com sintomas visuais e não fumavam ou usavam controle de natalidade oral, ou seja, pílula anticoncepcional. Os pesquisadores também disseram que crises recentes de enxaqueca, bem como enxaquecas mais frequentes e enxaquecas que duravam mais tempo, podem desempenhar. Olha aí meu vestibulando, meu concurseiro de Enem. A palavra play também significa desempenhar. Vamos de novo com a frase? Ele diz, os pesquisadores também disseram que crises recentes de enxaqueca, bem como enxaquecas mais frequentes e enxaquecas que duravam mais tempo, podem desempenhar um papel em aumentar o risco de derrame. A última frase do texto diz assim: Migraine with visual symptoms should be considered a weak risk factor for stroke, Kittner said. You can't do anything about it, but it may influence what other prevention measures one may take. Ou seja, enxaquecas com sintomas visuais devem ser consideradas um fator de risco fraco para o derrame. Então não é para você se preocupar com nada do que o texto falou. Ele disse o seguinte: você não pode fazer nada a respeito disso, mas isto pode, influenciar outras medidas de prevenção que alguém pode adotar.
É isso. Então aqui nós temos um texto com a presença de vários tempos verbais, inclusive do past perfect, que a gente havia estudado, e nós ficamos por aqui para a aula de hoje. Precisou de mim? Dá um jeito de me achar, a gente se vê. See you, vejo você na próxima aula. Bye!